Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos pelas principais informações da economia no Brasil e no mundo. Turma, eu acho que já está claro para todo mundo que o desfecho da crise das Americanas está muito longe do final, né? Existe aí a tentativa da montagem de um quebra-cabeças, desse que já virou o maior escândalo contábil do Brasil. E essa montagem desse quebra-cabeças está muito difícil porque tem peça vindo de tudo quanto é lado, num concerto com C mesmo, né? Como se fosse ali uma orquestra de informações muito desencontrada. Então, um concerto desencontrado, desafinado, de informação, de especulação e também de muitas hipóteses sobre o caso. Os bancos estão numa linha de frente, tentando derrubar a proteção que a varejista conseguiu da justiça. Por 30 dias, ninguém pode acionar, nem credor, ninguém pode acionar a Americanas. O BTG Pactual, por exemplo, foi o primeiro a tomar uma ação na justiça e não conseguiu, foi negado. As instituições, elas estão expostas ao risco da Americanas e estão fazendo conta, afinal de contas, né? Qual vai ser o tamanho dessa fatura? O fato de eu ser credor da Americanas, né? Se ela entrar numa recuperação judicial, se ela realmente entrar ali e declarar a recuperação, a RJ, ou acabar falindo, qual é o tamanho da fatura que os bancos vão pagar? Olha, eu conversei com um analista da Eleven Financial, o Cadu Daltoso. Ele fez uma conta daquilo que já é possível saber sobre a exposição dos maiores bancos de varejo do Brasil, os 3 maiores, os 4 maiores, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, mais o BTG Pactual, que é um banco de investimentos que ganhou notoriedade aí nesse caso até por ação própria, né? De ter sido o primeiro a tentar uma ação na justiça para cancelar, suspender essa proteção que a Americanas alcançou. Na conta do Daltoso, existe aí um cenário complicado para os bancos, porque em caso de decretação de recuperação judicial, pela regulação do Banco Central, os bancos serão obrigados a fazer uma provisão de 30% sobre o valor do crédito contra Americanas. Isso pode ter um valor absurdo, não um valor absoluto, mas um valor relativo à carteira de crédito, relativo ao tamanho do provisionamento total que o banco já tem contra outros credores. Então, tem uma capacidade de efeito dominó que faz parte da montagem desse quebra-cabeças, né, que ainda não está claro. E a mais recente leva de peças que chegou foi da S&P Global, que é uma agência de rating, né, que mudou de nome, a gente chamava sempre, continua chamando de Standard & Poor's, mas hoje chama S&P Global, que rebaixou o rating, a nota de classificação da Americanas para D de default, que em inglês quer dizer calote. Ela vem na esteira ela já tinha tomado a decisão de fazer um rebaixamento para grau especulativo e ontem à noite decidiu então baixar logo para calote porque está vendo que a situação da Americanas é muito complicada. Tanto a Fitch Ratings quanto a Moody's, que são as outras duas grandes agências de classificação de risco no mundo, também já abaixaram. Elas tinham todas ali uma nota muito parecida de BB, de bola, que é uma nota de relativamente elevado, né, bom grau de risco, com risco, mas não tão arriscado, e já caiu logo para o grau especulativo apenas antes do calote. Então, S&P já decretou o rating de default, o rating de calote, e Fitch e Moody's estão a um passo de fazer isso. Pois bem, eu conversei hoje no Money com a Luciana Dias, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e ela foi diretora da Comissão de Valores Mobiliários, que é a xerife do mercado de capitais. A Luciana tem uma visão importante, primeiro porque ela já sentou na cadeira de reguladora, né? E ela é uma estudiosa dessa regulação e de como crises assim afetam o mercado. Ela falou o seguinte, olha, a CVM ela vai fazer um trabalho de investigar tanto os responsáveis pela gestão da companhia, então ela tem que olhar para o gestor da companhia, inclusive para o CPF, do cara que cuidava do financeiro, do cara que cuidava da contabilidade, e vai olhar também para os auditores. Então ela tem essa prerrogativa de abrir processos e fazer essa investigação. E na visão dela, acho até uma visão que a gente já compartilhou aqui no Money, o mercado de capitais do Brasil é uma referência na sua regulação, tem uma regulação bem mais apertada do que muitos outros emergentes, né? Até pelas crises
crises que o Brasil já passou, crises financeiras e bancárias que o Brasil passou no passado, né? Bom, já pedindo desculpa aqui pela semântica redundante, mas ela diz isso, ela falou que houve um descumprimento das regras, não é uma falta de regras. Claro que é uma curva de aprendizado, né? Na cabeça dela, os reguladores vão sempre aprendendo com as crises. E eu perguntei para ela especificamente sobre o abalo na confiança dos investidores, né? Porque o pano de fundo dessa discussão toda é uma crise de confiança na gestão, nos reportes, na forma de comunicação e na transparência da gestão das empresas que participam no mercado de capitais. Vamos ouvir o que diz a Luciana. Assim, numa perspectiva um pouco mais histórica de professora, é óbvio que nunca um escândalo desse é bom, não é? É horrível e a gente tem que punir efetivamente se os culpados, se houve uma fraude ou se houve uma falha que podia ser evitada. Agora, o mercado de capitais brasileiro e o internacional, ele já viveu diversas crises como essa, né? Não é a primeira vez e algumas delas são bem recentes, todo mundo vai lembrar, e o mercado tem sido resiliente a essas crises. Então, o que os reguladores tentam fazer nesse momento é aprender com a crise. Olha, o que eu podia ter feito de diferente para que isso não acontecesse. E o mercado tem se aperfeiçoado diante das crises, né? Tem elaborado normas mais robustas por causa das crises, ou como é o caso dessa, que não necessariamente a gente vai ter uma resposta regulatória, porque não é falta de regulação, mas a gente pode ter um rigor maior dos auditores, dos analistas, quando olhando para o balanço dessas empresas. Então, eu acredito que é um evento ruim, mas ele, na história, né, num contexto histórico, ele vai ser pontual. O mercado de capitais não vai se aperfeiçoar por meio dele. Eu espero que seja assim como aconteceu em N outros casos tão graves quanto esse. Outra parte que eu quero dividir aqui com vocês, da fala da Luciana, é sobre a compreensão e a noção dos investidores, especialmente os pequenos investidores, sobre o que é risco, porque a Americanas tem boa parte do seu crédito ali em debentures, né, que são títulos de renda fixa que a empresa emite e as pessoas compram através de fundos de investimento e tal. E vocês estão acompanhando que os fundos estão perdendo dinheiro, estão perdendo, as cotas estão perdendo valor, não é que estão perdendo dinheiro, as cotas estão perdendo valor por causa da exposição a Americanas. Ora, mas papel de renda fixa não é que não tem risco e tal? Então, sim, tem risco e há uma curva de aprendizado aqui também, né, do investidor. E perguntei para a Luciana, olha, e aí, como é que faz, né? Tem que esperar passar? Fica acompanhando aí com certa angústia o que está acontecendo? Tem outra solução? Olha o que ela fala. Eu acho que é esperar passar, não tem muito o que fazer. Acho que essa comunicação tem sido... as instituições tentam fazer essa comunicação na hora da venda, então é importante que na hora que você vende o produto financeiro, o investidor tenha completa ciência daquilo que ele está comprando. E quando você compra um fundo de renda fixa que promete superar o CDI, provavelmente é porque ele tem papéis lá dentro que pagam mais que o CDI, só pode ser por isso. E isso significa que deve ter algum risco, né? Se não for risco, o risco das empresas que emitem aqueles papéis. E foi isso que aconteceu. Esses fundos, eles não compraram ações ou não compraram papéis que eles não estavam autorizados a comprar. A regulação dos fundos de investimento, ela permite que mesmo fundos com baixo risco comprem uma porcentagem, ainda que pequena, de papéis que, embora sejam de renda fixa, estão expostos ao mercado corporativo, ao mercado privado. E nesse sentido, ou mesmo outros títulos do governo que variam com o mercado, né, a depender da variação dos juros de mercado. E isso pode causar oscilações. Essas oscilações são, em geral, bem menores do que as oscilações da renda variável, mas elas existem e o investidor vai ter que aprender com isso. Tá aí, minha gente, muita calma nessa hora, tem muita coisa para acontecer. Dos 30 dias que a Americanas ganhou da Justiça, foi sexta-feira isso? São 3, né, até agora.
se for contar dia útil, vamos entrar no segundo dia útil, porque a decisão saiu já com o mercado fechado na sexta-feira, então estamos entrando no segundo dia útil apenas dessa proteção de um mês que a Americanas ganhou da justiça, e cada dia vai saindo uma coisa, né? Cada dia vai saindo uma informação e vai completando esse estrago. A Americanas perdeu de novo muito valor, as ações caíram ontem quase 40%, estão abaixo dos R$2, já há uma discussão se vai virar um papel de centavos, né? As famosas penny stocks, mas o que já está dado é que a queda do valor das ações é o primeiro reflexo mais nervoso sobre a percepção de risco que a companhia, que o negócio em si gera hoje no mercado. Do outro lado, quem está ganhando com isso, por incrível que pareça, até porque tinha ali um medo de contágio das outras varejistas, mas tanto o Magazine Luiza quanto a Via, que são as principais concorrentes da Americanas, as ações estão disparando por alguns motivos. Primeiro, quem quer estar no mercado de varejista está trocando aquilo que tinha de Americanas por Magalu ou por Via. Essas duas empresas, né, se conseguirem, já estão fazendo isso, aumentando muito a comunicação, tentando mostrar a transparência ali sobre a sua contabilidade, para mostrar que não fizeram ou fazem nada parecido com o que aconteceu na Americanas, elas vão ganhar mais market share, ou seja, mais espaço no mercado. Então tem um fluxo de comprador para as empresas, para as varejistas, que está levando as ações de Magalu e de Via subirem bastante. Ontem subiram na casa dos 15% na segunda-feira. Vamos ver qual é o fôlego disso também, né? Porque chega uma hora o preço está sendo corrigido pelo fundamento do mercado e não pelo fundamento das empresas. Uma hora o preço bate no fundamento das empresas, ou seja, do valor das empresas, da sua capacidade de geração de caixa, da sua gestão e por aí vai. Uma hora vai bater no fundamento do preço da companhia e aí nós vamos entender qual a disposição do mercado em se alavancar sobre isso. Na outra ponta, os bancos estão perdendo. Santander, Itaú, BTG, Bradesco, todos perderam ontem no mercado porque são a contraparte mais prejudicada. Acabei de contar aqui essa conta preliminar feita pelo Daltoso da Eleven Financial, mostrando que só esse provisionamento de 30% do crédito que os bancos vão ser obrigados a fazer em caso de uma decretação de recuperação judicial, já colocam ali, já afetam o balanço dos bancos. Então já tem uma fatura que vai ser paga e só não está claro ainda qual vai ser o valor e quando que ela vai bater. Se vai ser nesse primeiro trimestre do ano, se vai ser no segundo, mas não está longe disso acontecer. E na montagem desse quebra-cabeças é óbvio que a gente está aqui tentando com vocês fechar pelo menos a moldura desse enigma e ao longo dos dias, aparecendo peça, a gente vai montando juntos, né? Vai encaixando daqui para lá, às vezes uma peça está encaixada no lugar errado, a gente volta e faz de novo e vai montando esse quadro dia a dia com o que for acontecendo e os desdobramentos envolvendo o escândalo da Americanas. Turma, falar um pouquinho de Brasil. Enquanto o Fernando Haddad está lá na Suíça, participando do encontro de Davos, do Fórum Econômico Mundial, aqui a turma da política já está se ajeitando para mexer no salário mínimo. O salário mínimo foi reajustado de R$ 1.212 do ano passado para R$ 1.302 agora em 2023. Esse é o valor que está sendo pago, que está valendo, vale como referência no mercado de trabalho e é o valor mínimo também das aposentadorias, dos benefícios previdenciários. Agora, há uma pressão política fortíssima sobre Lula para que esse valor aumente. Então, a primeira coisa que vai acontecer é nesta quarta-feira, vai ter uma reunião de Lula com as centrais sindicais. As centrais já ressuscitaram um valor que vem apresentando desde o ano passado, de passar para subir de 1.302 para 1.342 reais, o valor do salário mínimo, que ou seja, R$40 a mais, e a ala política do governo quer 1.320. Então, é uma mudancinha que parece pequena ali dos números, mas que faz uma diferença enorme para quem ganha e maior ainda para quem paga. Aliás, essa distorção, né, do custo do aumento do salário mínimo para as contas públicas, esse é um debate que o Brasil vai ter que enfrentar em algum momento, é uma das contradições mais duras da gestão das políticas sociais no Brasil, né? Porque é uma renda mínima muito baixa,
um salário mínimo muito baixo, mas com um custo absurdo, que pode chegar a 400 milhões de reais para cada real de aumento do salário mínimo, 400 milhões de reais nas contas dos cofres públicos. E aí aqui vem a criatividade política, né? Porque já não tinha dinheiro para pagar nem os 1.320 que a ala política do governo quer, muito menos para pagar os 1.342 que querem as centrais sindicais. E a criatividade política, ela não tem fronteira nem barreira. Então, a conversa lá em Brasília já começou assim, mas o Fernando Haddad não acabou de anunciar um corte de 50 bilhões de reais no orçamento, então vamos usar parte desse dinheiro. Assim, isso vai contra todos os princípios de gestão pública e, do ponto de vista político, acerta em cheio mais uma na gestão do Fernando Haddad. O ministro da Fazenda vem tentando ser ali o tucano, fiscalista, e ainda assim não conseguiu convencer, mas vem fazendo esse esforço de convencer que a sua gestão será uma gestão de responsabilidade fiscal e por aí vai. É papel dele fazer parte dessa articulação política, mas é claro que está na mão do presidente Lula. Se Haddad vai ganhar ou perder essa, já perdeu aquela para a desoneração dos combustíveis, não sabemos. O que ele disse ontem em Davos, ele não falou sobre salário mínimo. Aliás, nos bastidores, acho que até já dividi isso com vocês, nos bastidores a equipe evita falar, porque diz assim, olha, nós temos que comprar uma briga de cada vez, né? Agora a briga está no campo da política, não adianta a equipe econômica, já falou tudo. Já mostrou os números, já disse o que tinha que dizer. Então agora está com a ala política, está nas mãos de Lula, se vai dizer ou não que já cumpriu a sua promessa. Aqui tem um ponto importante que eu quero dividir com vocês, o seguinte. O Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, fez um cálculo para a gente no Money mostrando o seguinte. Primeiro, o salário mínimo em R$ 1.302 como está hoje já tem um ganho real, ou seja, acima da inflação, de 1,4%. Então a promessa de Lula, que era dar ganho real ao salário mínimo, já foi cumprida. Se vencer a ala política do governo e subir para 1.320, o ganho real passa de 2%, vai para quase 2,5%. Isso gera um custo a mais de 7 bilhões de reais nas contas, dos quais o governo não dispõe. Se prevalecer a vontade e a ideia das centrais sindicais, um aumento de R$ 1.342 para o salário mínimo, o impacto fiscal disso é de quase 18 bilhões de reais. 17 bilhões, mais de 17 bilhões e meio de reais e um aumento real do salário mínimo acima de 4,5%. Gente, quem não quer aumento real de salário? No setor privado, a maioria das categorias não consegue, né? A maioria não consegue reajuste real nos salários desde a pandemia. São poucas as que conseguiram e aquelas que têm uma demanda maior e uma dificuldade maior para encontrar o profissional, que são as áreas mais qualificadas, tecnologia, alguns serviços e tal. Mas o resto, os salários ainda estão saindo menor. Os salários de contratação estão menores do que o salário de demissão. Então, tem que ter uma lógica, né? Não pode se escapar a lógica, até porque nós estamos falando de uso de recurso público para isso. De qualquer forma, é mais um capítulo dessa briga entre a política e o pragmatismo e a responsabilidade com as contas públicas que a gente vai acompanhar aqui. Só para fechar esse capítulo, para a gente se gabar, que a gente gosta, no Money de ontem, vocês se lembram que a gente antecipou aqui da reforma tributária e só reforçando aqui que Fernando Haddad confirmou, né? Confirmou que a reforma tributária vai ser apresentada ainda nesse primeiro semestre, que eles querem que ela seja aprovada rapidamente, vai começar pelos impostos indiretos, dos quais o IPI, aquele cobrado da indústria, faz parte. Por isso que o governo resolveu não voltar a cobrar o IPI, que foi desonerado no ano passado, nesse plano fiscal que foi apresentado. Então, o IPI vai, de alguma forma, eles vão tentar acabar com o IPI antes de voltar a cobrá-lo da indústria, o que é uma sinalização para o setor. Por falar em indústria, gente, briga feia na Fiesp, na Federação da Indústria de São Paulo. Numa votação relâmpago, os sindicatos que fazem parte, 48 sindicatos dos 112 que fazem parte da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, aprovaram a destituição de Josué Gomes da Silva, o atual presidente da Fiesp. Essa história é mais uma daquelas histórias que ainda falta clareza sobre ela. O Josué Gomes da Silva, ele enfrenta uma oposição interna já desde que ele foi nomeado. O caldo entornou quando a Fiesp apoiou aquele Manifesto pela Democracia que foi publicado em agosto do ano passado, antes das eleições. E não tem como desassociar o nome do Josué de Lula. Seu pai foi vice-presidente de Lula nos 2 primeiros mandatos do presidente.
Isso incomoda muito o empresário, aqueles declarados apoiadores de Bolsonaro ou aqueles que são contra um terceiro mandato de Lula, do petista. O que aconteceu ontem, segundo a apuração do Caio Junqueira, nosso analista aqui, é que o Josué, sim, presidiu uma assembleia dos sindicatos que estavam presentes, mas a destituição dele não estava na pauta. Ele saiu da sala e os sindicatos foram e botaram a destituição dele na pauta. Ela foi aprovada por 48 votos a 1 e está aí, mas há uma contestação jurídica do valor jurídico dessa destituição e a seguir cenas os próximos capítulos, né? A Fiesp, que sempre foi uma fortaleza e uma entidade bastante representativa do setor, com esse racha interno, o que enfraquece, né? Não tem jeito, né? Qualquer racha interna enfraquece a institucionalidade, como a gente acabou de tratar aqui do racha político e econômico na condução da política econômica do governo. Toda vez que isso acontece, isso gera enfraquecimento institucional, claro que em níveis e proporções diferentes, mas a gente segue acompanhando o caso aqui de perto, inclusive de muito perto, porque a Fiesp é aqui do outro lado da rua, na sede da CNN Brasil em São Paulo. Qualquer novidade, claro, temos repercussões aqui no CNN Money. Eu vou terminar dizendo que os mercados internacionais voltam hoje, depois do feriado lá nos Estados Unidos, que mexeu, inclusive o mercado brasileiro, porque ficou sem liquidez e acaba provocando ali uma falta de direcionamento. Mas o dia começou com informações sobre o PIB da China. O crescimento do ano foi o menor em 50 anos, descontando o que aconteceu na pandemia. Mas os resultados do quarto trimestre vieram melhores do que o esperado, tanto na indústria quanto no varejo. Então, houve ali uma retomada da expectativa de que a China consiga recuperar a sua atividade econômica e o seu PIB ao longo de 2023. As bolsas lá fora, na Ásia, fecharam no vermelho, na Europa e nos Estados Unidos os futuros mostrando uma abertura mais negativa, a ver como vai ser ao longo do dia com as informações que forem saindo. O Money se despede aqui, eu volto amanhã, até lá, se cuidem, um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.